Saudações a todos, a todas. Estamos lendo os Atos dos Apóstolos, ouvindo estes discursos de Pedro, agora diante do Sinédrio, quando ele e João foram interrogados, foram levados diante dos sumos sacerdotes, porque estavam anunciando a ressurreição. Então, temos ali o discurso depois da cura do rapaz aleijado e o anúncio de que tudo isso é feito por causa do Cristo que está vivo. E diz o capítulo 4, então, que eles estavam ainda falando quando vieram os sacerdotes e os saduceus. E acrescenta aqui o terceiro redator, o oficial do templo. O oficial do templo. Os acréscimos do terceiro redator são pequenas coisas assim. Então, eles veem saduceus e fariseus, são dois grupos distintos em mentalidade, em modo de viver, em expressão da fé. Qual é o problema aqui dos sacerdotes, os saduceus? Eles não aceitam a ressurreição da forma como aceitavam os fariseus e não aceitavam da forma como nós aceitamos. Então, o texto diz o quê? Diz assim: eles estavam falando quando sobrevieram os sacerdotes, o oficial do templo e os saduceus. Então, há uma nota que diz assim: o partido da aristocracia sacerdotal, oposto ao partido religioso e popular dos fariseus, os saduceus são constantemente apresentados como adversários da doutrina da ressurreição. O antagonismo entre fariseus e saduceus, mais de uma vez se transformará os primeiros em aliados dos cristãos. São Paulo vai jogar uns contra os outros, dizendo: eu sou fariseu e acredito na ressurreição. Aí eles brigam entre eles. Então ficamos com este pensamento: os saduceus, sacerdotes do templo, não aceitam a ressurreição. Os apóstolos estão pregando que Jesus ressuscitou. Então, vem o oficial do templo com esses saduceus, contrariados por vê-los ensinar ao povo e a anunciar em Jesus a ressurreição dos mortos. Então agora Lucas amplia dizendo: lançaram as mãos sobre eles e os recolheram ao cárcere até a manhã seguinte, pois já era tarde. Entretanto, muitos dos que tinham ouvido a palavra abraçaram a fé. E o seu número, contando-se apenas os homens, chegou a cerca de 5.000. Eram 3.000, agora estamos a cerca de 5.000. Tudo isso pode ser simbólico, evidentemente, para dizer a comunidade cresce. E cresce no meio da tribulação. Pedro e João são levados ao cárcere. O povo ouviu a palavra. O número se multiplica. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém seus chefes, anciãos e escribas. Parece que os fariseus não estão aqui. Estava presente o sumo sacerdote Anás, tudo redação de Lucas, e também Caifás, Jonatas, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Mandaram então comparecer os apóstolos e começaram a interrogá-los: com que poder e por meio de que nome fizestes isto? Então Pedro, repleto do Espírito Santo, lhes disse: chefes do povo e anciãos, Lucas, uma vez que hoje somos interrogados judicialmente a respeito do benefício feito a um enfermo e de que maneira ele foi curado,
somos interrogados judicialmente pelo bem que fizemos. Estranho. Lembre-se, quando Jesus expulsa um demônio, normalmente o demônio grita, né? Eu sei quem você é o santo de Deus, etc. Depois, os chefes acusam Jesus de ser ele, o demônio. Os demônios acusam Jesus de ser o santo. Os chefes do povo acusam Jesus de ser o demônio. Quem é que está fazendo aqui o papel do demônio? Seja manifesto a todos vós e a todo o povo de Israel, em nome de Jesus Cristo Nazareu, aquele a quem vós crucificastes, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, é por seu nome e por nenhum outro que este homem se apresenta curado diante de vós. Ele é a pedra rejeitada por vós, os construtores, mas que se tornou a pedra angular, pois não há debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus significa Deus salva. Yeshua, o que salva. Essa frase é a frase lucana, né? Não há debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então, afirmação clara, nada de dizer nenhum judeu tem culpa, ali estava o povo de Israel, Jesus é alguém do povo de Israel, crucificado, ordem dos chefes, aclamação do povo. Um grande amigo meu, que Deus o tenha na sua glória, judeu, me disse uma vez, vocês têm esse mau gosto de deixar um homem seminu pendurado numa cruz em todos os lugares. E, brincando com ele, disse, mas quem colocou ele lá? Bom, ordem dos romanos, os romanos é que tinham poder para isso. Mas quem entregou? Claro, não foi você, como também não fui eu que coloquei ninguém nas câmeras mortuárias do regime nazista. Estamos nós dois aqui conversando. São dados da história, que não pode ser transplantado de um lugar para outro. Então, que um irmão meu judeu possa ter alguma desconfiança da minha boa vontade é legítimo, porque tiveram uma experiência muito dolorosa na última guerra. E durante períodos longos do cristianismo, com os guetos, com as conversões forçadas, com as rejeições, Padre Vieira, o grande defensor dos judeus, porque via a sabedoria econômica que eles tinham, que podia ajudar muito o reino. Então, são coisas que não devem ser deslocadas historicamente. Mas há sempre uma verdade que está por trás. Se há uma verdade que os nossos irmãos dominicanos entraram nos processos levados avante pela Inquisição e que algumas pessoas foram condenadas por isso, é verdade. Mas eu vou dizer que o convento de São Domingos aqui fez isso anteontem, para não ser anacrônico nas coisas. Aqui Pedro está dizendo alguma coisa com clareza, mas já se disse também por que isso aconteceu. Vocês também não estavam sabendo com toda a clareza do que se tratava. E aqui há uma questão da ressurreição que está por trás dessa discussão. Estamos no capítulo 4 dos Atos, versículo 13. Pedro e João diante dos sacerdotes do Sinédrio, que estão passando por um julgamento pela cura do aleijado. Ao verem a intrepidez, a palavra parresia, uma palavra-chave que significa muita coisa. É a coragem do Espírito que leva você a testemunhar com misericórdia. E aqui é um ato de misericórdia, a cura do aleijado. Ao verem a intrepidez de Pedro e de João, e verificando que eram homens iletrados e sem posição social, ficaram admirados. Reconheceram-nos, é verdade, como os que haviam estado com Jesus. Mas vendo com eles de pé
O homem que fora curado, nada podiam dizer em contrário. Lá estava o testemunho vivo que assegurava a veracidade da palavra dos apóstolos. Mandaram-nos, pois, sair do sinédrio, texto de Lucas, e puseram-se a deliberar, dizendo: que faremos com estes homens? Que um sinal notório foi realizado por eles é claramente manifesto a todos os habitantes de Jerusalém, e não podemos negá-lo. Texto lucano. Mas para que isto não se divulgue ainda mais entre o povo, é uma verdade, é uma coisa boa, mas é melhor esconder. Proibamo-los com ameaças de tornarem a falar neste nome a quem quer que seja. Interessante o ser humano. Por que não aderem à evidência? Aí está o testemunho vivo, o homem curado. Aí está o testemunho vivo de homens simples, que em nome do Senhor Jesus fazem o bem. Apaga tudo isso, esconda tudo isso. O que vale? O que vale é a minha posição. Aquilo que eu acho. Não escuto e não vejo. Não vejo e não escuto. Pecado do mundo que nos torna cegos, dentro da igreja. Não se vê e não se escuta. E a evidência está aí. Por quê? Porque às vezes temos diante de nós a lei. Por isso que o colocar as filactérias nos braços e diante dos olhos, para que eu veja a lei, pode ter efeito contrário. Em vez de eu vejo a lei e não vejo mais o ser humano, vejo apenas a lei. Impeço de ver, sou impedido de ver a evidência. Chamando-os, pois, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem mais em nome de Jesus. No entanto, Pedro e João responderam: julgai se é justo aos olhos de Deus obedecer mais a vós do que a Deus. São as autoridades do lugar, Pedro e João. Falam em nome de Deus. Julgai se é justo aos olhos de Deus obedecer mais a vós do que a Deus. Às vezes é preciso desobedecer 7 vezes para que quem manda perceba que estamos realizando a vontade de Deus. Então, depois de novas ameaças, soltaram-nos, não encontrando nada em puni-los. Em que puni-los? Também por causa do povo. Todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos o homem no qual se verificara o sinal desta cura. Um adulto conhecido. Uma vez soltos, foram para juntos dos seus e referiram tudo o que lhes haviam dito os chefes dos sacerdotes e os anciãos. Então foram para a comunidade cristã. Muitos dizem que esta comunidade se reunia na casa de Maria, a mãe de Marcos. Seria ali também a sede depois de Tiago, mais tarde, onde atualmente está a comunidade armênia em Jerusalém, no bairro armênio, que seria a igreja de São Tiago, seria a casa da primeira comunidade cristã. Ouvindo isto, unânimes elevaram a voz, dizendo, aí então a comunidade, junto com Pedro e João, fazem aquela bela oração que já ouvimos no relato, no documento petrino. Lucas acrescenta, a multidão, acrescenta isso, depois da oração. A multidão, estou no capítulo 4, versículo 32. A multidão dos que haviam crido era um só coração e uma só alma. Grande ideal para todos nós sempre. Ninguém considerava exclusivamente seu o que possuía, mas tudo entre eles era comum.
o que ajuda a gente a não ser mesquinho nem egoísta. E mais do que os bens, as próprias ideias e a vontade própria. Ninguém considerava exclusivamente seu. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor. E todos tinham grande aceitação. Não havia entre eles necessitado algum. De fato, os que possuíam terrenos ou casas, vendendo-os, traziam os valores das vendas e os depunham aos pés dos apóstolos. Distribuía-se então a cada um segundo a sua necessidade. Então, é a beleza ideal desta comunidade primitiva. Não havia necessitados entre eles. Esse é um critério. Não deve haver entre nós necessitados. Para isso, temos que nos conhecer e para isso temos que nos ajudar. Mas em tudo, o demônio põe a sua patinha que lhe foi cortada depois do pecado. Esse episódio da cura do aleijado se estende, intrepidez, presença do Espírito, coragem, continuam a dar testemunho. A comunidade que ouve os apóstolos é uma só alma e um só coração. E isso se mostra nesta vontade de que não haja entre eles necessitado algum. E aqui é que vem, então, pequeno comentário, a importância da comunidade se organizar também. Não é simplesmente, a gente sabe disso, tirar do bolso alguma coisa e dar uma esmola. Também faz parte. Mas entre nós, a gente sabe que, como constantemente temos pedidos que precisariam até ser verificados para se perceber a autenticidade daquilo que se precisa. Mas há outras coisas que são evidentes, né? E as concepções mudam. Na antiguidade, quando se falava de um pobre, quando se falava de alguém desprovido, abandonado, a gente sabia quem é. Eu entro numa casa, entrei numa casa, e lá estava a senhora sentada, com os filhinhos no chão, o pai na cama muito doente, nada para comer, fogão apagado. Eu cheguei com uma sacola de mantimentos e algumas coisas para as crianças. Então não era gente que estava na rua. Hoje a gente não sabe se é por necessidade, se é porque não quer, onde arrumar o dinheiro para as suas drogas, os roubos. Hoje é tudo muito mais confuso. A dificuldade de você discernir quem é verdadeiramente necessitado e quem não é. Passa na secretaria, pede ajuda para o enterro da mãe, que está uma grande dificuldade, se ajuda, 2 meses depois vem pedir ajuda para o enterro da mesma mãe. E essa mãe continua morrendo cada vez para a gente poder dar ajuda. E assim por diante. Né? A gente sabemos de tudo isso. Não é tão simples, não é tão fácil. E as pessoas que não querem ser ajudadas, e às vezes pessoas que são do nosso próprio convívio, que não se emendam, às vezes por uma limitação da própria natureza psicossomática, outras vezes porque continuam ligados às suas maldades, como diz o texto. Mas aí é uma preocupação que também precisa de uma certa organização. Às vezes me pergunto, por exemplo, o que Santa Edviges, que fazia os empréstimos, é isso? E pessoas que necessitam, por exemplo, num determinado momento, de uma quantia, só conseguem mediante juros altos. Então a dívida cresce, aumenta. Então às vezes encontram alguém que pode lhe repassar um dinheiro
sem cobrar juros. E resolve o problema, para que não haja necessitados. Por outro lado, às vezes, há alguém que pede uma ajuda, ele diz descaradamente, não vou pagar. Não vou pagar. Que ele pede um empréstimo e não devolve. Então, a gente tem que fazer o bem sem desistir de amar, né? Sabendo que o amor sofre também traições, né? Traições e desencantos. Mas é preciso organizar um pouco, saber onde estão as necessidades, e as ajudas não são sempre para quem está mais maltrapilho. Às vezes até precisa mais aquele que estava bem e que nas circunstâncias em que vive a sociedade, de repente se encontra sem nada, enquanto que ontem estava bem. Então, há uma ajuda inteligente que precisa ser feita, mas essa preocupação de que não haja necessitados entre nós deve se estender a todos, a todo tipo de pessoa. Agora, aqui se diz também que eles traziam os seus valores, as suas vendiam o que tinham, punham em comum, aquilo que podiam, aquilo que era supérfluo até, ou não tão supérfluo, e distribuíam os valores das vendas. Há certos grupos que hoje em dia tentam fazer isso também. Há momentos em que certas fundações, que, com presença, evidentemente, de leigos assalariados, que podem fazer isso e fazem com a melhor boa vontade. Mas aqui digo que às vezes o diabo também põe o rabinho atrás, né? Eu posso fazer a divisão do que conseguimos amealhar com as vendas, o rendimento foi tanto, e agora vamos fazer a distribuição. E eu distribuo para os pobres, os necessitados, para o meu grupo e para alguém que pode me dar proteção e aceitar todas as minhas ideias e todas as minhas maluquices. Então eu repasso uma parte de dinheiro às autoridades para que me protejam. Tudo pode ser válido e justo. Não repasso um tostão para a paróquia que me acolheu, onde fiz a minha reunião, etc. Espera, examine um pouco o caso. Eu posso partilhar por interesse e posso partilhar por caridade. O demônio se introduz nas nossas boas intenções. Eu posso dar uma linda caixa de bombons para alguém por interesse pessoal, porque quero respostas, né? Sorrisos, belas fotos, né? Flores, tudo para ter. Por isso que está escrito, convidem para o jantar aqueles que não podem retribuir. Porque o demônio se infiltra nas nossas melhores intenções. Estamos vendo deste sumário da primeira comunidade cristã, como todos repartiam entre si aquilo que possuíam para que não houvesse necessitados entre eles. Então, os Atos dos Apóstolos terminam o capítulo 4 e entram no capítulo 5 com alguns casos concretos. Eu mencionei, assim, a possibilidade de alguma coisa não ser tão perfeita, mas vejam aqui, por exemplo, José, capítulo 4, versículo 36, a quem os apóstolos haviam dado o cognome de Barnabé, que quer dizer filho da consolação. Era um levita, originário de Chipre. Seria o nosso Barnabé conhecido? Pode ser, que também era de Chipre. Sendo proprietário de um campo, vendeu-o e trouxe o dinheiro, depositando-o aos pés dos apóstolos. Generosidade de Barnabé. José Barnabé. Então era isso que faziam. Ele vendeu um campo e entregou. Isso ainda se faz, doações
doam-se uma casa para a paróquia, coisa, se fazia mais antigamente, mas ainda acontece. Entretanto, o capítulo 5º, então vem outro caso concreto. Entretanto, redação lucana, todo esse texto. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas com a conivência da esposa reteve parte do preço. Levando depois uma parte, depositou-o aos pés dos apóstolos. O que está errado aí? Vendeu por 100 mil, ficou com 20 e entregou 80. Bom, era dele, etc. Não, mas o que eles deviam fazer era entregar tudo. Assim é o que se fazia. Eles não fizeram. Eles não eram obrigados a entregar nada. Então, se entregaram, entreguem tudo. Levando depois uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse-lhe então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para mentires ao Espírito Santo, retendo parte do preço do terreno? Veja o rabinho de Satanás aqui. E alguma coisa que aparentemente não tinha mal nenhum. Porventura, mantendo-o, não permaneceria teu? Você não podia ter ficado com aquele campo? E vendido, não continuaria em teu poder? Você não podia ter ficado com tudo? Por que, pois, concebeste em teu coração este projeto? Ele concebe uma mentira. Não foi a homens que mentiste, mas a Deus. Ao ouvir estas palavras, Ananias caiu e expirou. Caiu e morreu. Teve uma parada cardíaca repentina. E um grande temor sobreveio a todos os que disto ouviram falar. Os jovens acorrendo, envolveram o corpo e o retiraram, dando-lhe sepultura. História assustadora. Passou-se um intervalo de cerca de 3 horas. Sua esposa, nada sabendo do que sucedera, entrou. Pedro interpelou-a: Dize-me, foi por tal preço que vendestes o terreno? E ela respondeu: sim, por tal preço. Retrucou-lhe Pedro: por que vos pusestes de acordo para tentardes o Espírito do Senhor? Então há uma liberdade e há uma mentira aos apóstolos. O problema está nessa mentira. Eis a porta os pés dos que sepultaram teu marido, eles levarão também a ti. No mesmo instante, ela caiu a seus pés e expirou. Os jovens que entravam de volta encontraram-na morta. Levaram-na e a enterraram junto a seu marido. Sobreveio então grande temor à igreja inteira e a todos os que tiveram notícia desses fatos. E que a gente não se atreva a querer imitar aqui Pedro, porque veio uma confusão enorme hoje em dia, não? Precisa fazer autópsia, você tem que justificar o que foi que aconteceu, até que se entenda que foi um pecado contra o Espírito de Deus pela mentira, vai ser muito difícil. De toda forma, aqui os atos relatam um acontecimento que pode ser real, pode não ser, ou pode ter acontecido algo que foi descrito desta forma, porque aí se diz que pela mão dos apóstolos faziam-se numerosos sinais e prodígios no meio do povo. Então, aí, não se mente, você é livre de entregar a sua oferta. Então, não minta a Deus, não faça isso. E não desvie aquilo que é da igreja. Não roube as coisas da igreja, não. Roubar o cofre, lá com fiozinho e piche no fundo para colar no dinheiro e tirar peça, né? Desviar coisas que vêm para os pobres. Na porta da igreja, alguém chega com uma cesta básica e a pessoa que está lá, pode deixar que eu entrego, e leva para o seu carro que está lá do lado, e não entrega na igreja. Isto é constante.
não se rouba a oferta da igreja, não se engana a Deus. Peça, converse. E aí vem então um terceiro e grande sumário, nesse capítulo 5, antes da segunda perseguição, onde novamente haverá uma prisão e a libertação dos apóstolos com a interferência de Gamaliel. Vamos terminando este conjunto de testemunhos, a generosidade de Barnabé, a fraude de Ananias e Safira, não precisavam ter feito isso. E agora vem um terceiro sumário, que aparece nos Atos dos Apóstolos, que apareceram até agora 2, que são sínteses, resumos daquilo que estava acontecendo para passar adiante com os relatos. E o relato seguinte será mais uma perseguição aos apóstolos. O que diz o sumário? Estou no capítulo 5, no versículo 12. Pelas mãos dos apóstolos faziam-se numerosos sinais e prodígios no meio do povo. Documento petrino. Costumavam estar todos juntos no pórtico de Salomão. E nenhum ousava, embora o povo os engrandecesse. Assim está no documento petrino. Lucas completa tudo dizendo: costumavam estar todos juntos, de comum acordo, no pórtico de Salomão, e nenhum dos outros ousava juntar-se a eles, embora o povo os engrandecesse. Aqui há um versículo difícil de explicação por causa da linguagem e das palavras usadas. Mais e mais aderiam ao Senhor pela fé multidões de homens e de mulheres, a ponto de levarem, Lucas falando, a ponto de levarem os doentes até para as ruas, colocando-os sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, então todo o relato de Pedro aqui, ao menos sua sombra encobrisse alguns deles. Também das cidades vizinhas de Jerusalém acorria a multidão, trazendo enfermos e atormentados pelos espíritos impuros, os quais eram todos curados. O que fez o Senhor Jesus, faz Pedro também. Vejam, os Atos dos Apóstolos são, na primeira parte, Atos de Pedro. Pedro tem o seu destaque. Então, como entender aqui este conjunto de frases que estavam juntos e ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os engrandecesse, mas multidões aderiam ao Senhor pela fé. Parece contraditório. Então, há aqui outros manuscritos que têm outro verbo, que pode ser também trabalho da redação. Nenhum dos outros ousava juntar-se a eles. É o que a gente encontra neste texto alexandrino. Também é o que se encontra no texto mais antigo, que seria o Códice de Beza, né? Mas há outros manuscritos onde a gente pode ler: nenhum dos outros ousava prejudicá-los, e o povo os engrandecia. Então, em vez de juntar-se a eles, aparece o prejudicá-los. É uma maneira, não anota aqui, mas é uma maneira de se entender o que está escrito. Bom, de qualquer forma, Pedro é procurado como era procurado Jesus Cristo. Então, aí tem uma pequena síntese de tudo o que aconteceu, e aí vem, então, mais uma vez, o relato final que vai concluir este capítulo 5, esta fase inicial, dizendo que interveio então o sumo sacerdote, relato de Lucas,
com toda a sua gente, isto é, a seita dos saduceus. Tomados de inveja, lançaram as mãos sobre os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Quer dizer, a concorrência, aqui é inveja, mal-estar pela concorrência que os apóstolos oferecem. O anjo do Senhor, porém, durante a noite, abriu as portas do cárcere e, depois de havê-los conduzido para fora, disse: Ide, e apresentando-vos no templo, anunciai ao povo tudo o que se refere àquela vida. Tendo ouvido isto, entraram no templo ao raiar do dia e começaram a ensinar. Então, o que se refere àquela vida é uma referência, então, à pregação da vida, a pregação do acontecimento de Jesus e da ressurreição. Milagre, o anjo que abre as portas e eles que vão. Chegou então o sumo sacerdote com sua gente. Convocaram o Sinédrio e todo o Senado dos filhos de Israel e mandaram buscar os apóstolos no cárcere. Mas os servos que lá foram não os encontraram na prisão. Voltaram, portanto, dizendo: encontramos o cárcere fechado com toda a segurança e os guardas junto às portas de sentinela. Mas abrindo, não achamos ninguém lá dentro. Ouvindo estas palavras, outra evidência, o oficial do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos a respeito deles, pensando no que poderia isto significar. Foi quando alguém chegou com a notícia: aqueles homens que metestes na prisão estão no templo ensinando o povo. Partiu então o oficial do templo com seus subalternos e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Tendo-os, pois, trazido, fizeram-nos comparecer perante o Sinédrio. As evidências vão aparecendo, os atos vão descrevendo como a palavra anunciada é acompanhada de fatos extraordinários no primeiro momento, para que se consolide a comunidade dos que aceitaram Jesus ressuscitado.